Você já ouviu falar em Gestalt? O nome é estranho, mas o significado é bem interessante e traz muitos bons resultados para a sua criação. Vem comigo que eu explico. Oi, meu nome é Marcos Tenório e isto é Design. Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Esse é o segundo vídeo que eu vou falar sobre psicologia e design. Esse tema ele foi trazido por Marcela Calado, eu já iniciei ele no vídeo anterior, e ela pede para que eu fale sobre a relação entre design e psicologia. No vídeo anterior eu falei sobre alguns princípios, teorias e leis que já existiam na psicologia, e esse aqui eu deixei para esse vídeo porque ele é tão importante para a gente que a gente tem disciplinas sobre ele. Ele é muito importante para o design. Porém, mais uma vez eu vou precisar da minha filhinha, porque tem muito nome em alemão e eu de alemão não sei absolutamente nada, certo? Então vamos começar pelo significado de Gestalt. Gestalt significa forma, é uma palavra em alemão, e então a psicologia da Gestalt significa a psicologia da forma, a psicologia da boa forma, certo? Também ela é conhecida como a teoria da Gestalt. Ela já foi muito trabalhada, ela continua sendo muito trabalhada porque ela trabalha sobre percepção da forma em si. Então no design a gente costuma estudá-la, costuma abordá-la. Ela foi criada, essas leis foram criadas pelos psicólogos. Vamos lá. Kurt Kafka, Wolfgang Kohler e Max Wertheimer. Por favor, quem falar alemão não me julgue tanto, estou tentando. Tá? E aí, isso aí começou a surgir como uma doutrina. Existem, claro, correntes que são contra ela, porque toda doutrina ela tem correntes a favor e correntes contra, mas é importante que a gente tenha um embasamento para que a gente consiga entender de onde veio tudo isso. As leis da Gestalt são 7, certo? Então, a lei da semelhança é uma das primeiras. Qual que é a lei da semelhança? Nosso cérebro, ele tende a entender como conjunto, ele tende a entender como parte de um grupo tudo que é parecido. Como assim? Se você coloca várias bolinhas pretas uma do lado da outra e várias bolinhas brancas uma do lado da outra, o seu cérebro ele vai conseguir separar grupo das brancas e grupo das pretas. Por quê? Porque ele entende que ali é uma diferenciação da forma das duas. Não é só pela cor, é também pela forma, é pela cor, é pela percepção do que há ali dentro, certo? Então, a lei da semelhança, ela trabalha com isso. A segunda lei é a lei da proximidade. Ela entende que tudo que está próximo pertence a um determinado grupo. Quando a gente está fazendo um cartão de visita, por exemplo, a gente separa algumas informações em blocos. Então, tem o bloco da informação de nome, e-mail, tem o outro bloco do endereço, CEP, rua, etc. E tem outro bloco do telefone. Para que se faz isso? Para que você crie categorias, para que você crie agrupamentos. E claro, você melhora a percepção. Falei no vídeo anterior sobre isso, quando a gente separa em grupos, certo? Lei da continuidade. Nosso cérebro tende a entender que há uma continuidade nos elementos. Então, por exemplo, ele tende a fechar semicírculos, ele tende a fechar formas incompletas. Isso é muito comum. Tanto que existem até uns testes que fazem com palavras que são escritas de uma forma estranha. Eles colocam nessas palavras algumas letras corretas no começo e no fim da palavra e o miolo é totalmente trocado. Por quê? Porque essa lei da proximidade, ela faz com que nós consigamos organizar aquele texto e consigamos entender aquela palavra. Isso é muito bacana. Nosso cérebro é supimpa. Supimpa foi velho. Desculpa. Continuando, a mais importante de todas é a lei da pregnância. A lei da pregnância, ela diz sobre o quanto a gente consegue perceber os objetos. Certo? Eu costumo dizer que algo com muito contraste é algo muito pregnante, mas existem coisas com baixo contraste que têm uma boa pregnância também. Então, essa relação, ela nem sempre é a mesma. Portanto, cuidado. A lei da pregnância, ela diz que a gente consegue destacar os elementos de forma correta entre o fundo e a frente. Então, se eu estou aqui bem visível, mesmo com todo esse caos aqui atrás, cheio de quadros, livros, objetos aqui pendurados, eu estou tendo uma boa pregnância.
Mas se vocês não conseguissem me ver e ficasse tudo muito bagunçado, tudo muito junto, significava que eu estava com uma baixa pregnância. É uma palavra bonitinha, mas ela fala muito sobre isso, de você conseguir separar os elementos e você conseguir ter uma boa leitura, você conseguir separar bem o que é informação e o que é que não é informação, que está apenas compondo cena. Elementos com alto contraste, normalmente eles têm uma boa pregnância. Elementos grandes, perto de elementos muito pequenos, esses elementos grandes eles têm uma alta pregnância. Porém, elementos pequenos em um espaço muito vazio, normalmente eles têm uma altíssima pregnância, porque o espaço vazio ele vai fazer com que o foco da atenção vá para aquele objeto pequeno, certo? Lei do fechamento. O nosso cérebro maravilhoso. Você já brincou de ligar os pontos? Certamente. Você já viu aqueles livros de pintura que tem um monte de tracinhos que você vai fazendo o desenho? Certamente. Você já ouviu falar no pointillismo, um movimento artístico lá atrás, que deu origem a várias expressões artísticas que até hoje a gente utiliza? Nosso cérebro, ele consegue fechar as formas a partir do momento que nós vemos pontos que não são ligados. A lei do fechamento, ela fala sobre isso. Ela observa o que é que tem ali de uma forma subjetiva e faz com que nós consigamos fechá-la completamente. Isso é muito... Perdão aí pelo palavrão, mas isso aí eu acho que o YouTube vai me derrubar. Lei da unificação, ela é a mais utilizada nas marcas, principalmente. A lei da unificação, ela consegue entender que aquele monte de elementinhos que estão separados, eles fazem parte de um elemento só. Quando a gente vê, por exemplo, a marca da Globo, ela tem um círculo, ela tem um retângulo meio arredondado e ela tem outro círculo. Esses elementos separados, eles não são nada, mas esses elementos juntos, eles fazem essa unificação e ganham um significado muito forte na cabeça da gente, porque nós percebemos bem eles. Durante esse vídeo eu fui colocando alguns exemplos bem interessantes que vocês podem perceber. As leis da Gestalt, elas são muito utilizadas na direção de arte, na publicidade, principalmente, e na criação de marcas. Porque os logos, eles precisam ter essa unidade, eles precisam ser muito fortes nesse conjunto para que eles se diferenciem uns dos outros, certo? Espero ter respondido sobre Gestalt. Isto é design. Muito obrigado pela pergunta. Ainda vai ter mais um vídeo sobre psicologia e eu não vou explicar tudo sobre psicologia porque é um assunto muito, muito, muito denso. E aqui eu tenho pouco tempo para falar sobre isso. Isto é design. Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo e tchau!